Boa tarde, Gerdan, para você, para todo mundo que está nos assistindo. A violência é inacreditável, né? Esse motorista, ele que já trabalha há 9 anos nesta função, ele dirigia um ônibus da linha Nova Descoberta Cabugá, um ônibus da empresa Consórcio Recife, e foi agredido aí enquanto desempenhava a dupla função, como assim é chamada, né, de motorista e de cobrador do coletivo, e impediu que esse casal entrasse no ônibus, fizesse o percurso da viagem sem pagar. Isso foi no terminal do ônibus do Nova Descoberta Cabugá, no bairro do Passarinho, no Recife. A gente vai conversar com esse motorista, Gernan, ele não vai ser identificado, tá? A gente vai preservar a imagem dele, por isso nós vamos baixar a câmera, mas ele vai contar detalhes de como isso aconteceu. Eu queria que você explicasse primeiramente como é que foi esse contato, né, essa abordagem com esse casal, o que é que eles queriam, como é que foi assim que eles subiram ao ônibus. Boa tarde para você. Boa tarde. Eu estava saindo do terminal, era a faixa de 9h50 da manhã. Aí subi, não era um casal, eram 5 pessoas. Eram 2 mulheres, um rapaz e 2 mais novos. A idade dos 2 não sei, eu não sei mais ou menos, os 2 eram de menor. Aí o menino de vermelho, o maiorzinho, acho que ele tinha faixa uns 14, 15 anos, ele pulou a catraca. Aí a menina com outro menino, eles passaram com a catraca uma passagem só. Aí eles pularam. Aí eu falei com o outro que tinha pulado a catraca, né? Que no dia anterior eu tinha percebido que eu achava que tinha sido ele que tinha feito a mesma coisa, né? Aí eu falei com ele, eu falei não, eu mandei ele descer do carro, velho, desce do carro, que todo dia tu faz isso. Fizesse ontem, tá fazendo isso hoje, Aí ele pegou, começou a falar aquelas palavras pra mim de baixo calão, aí falou, me chamou de babão safado, disse aquilo, aí eu prontamente peguei minhas coisas, botei na minha bolsa, abri a porta do carro, disse ao pessoal que eu não ia sair mais e desci do carro. Aí quando eu desci, que eu cheguei na porta do meio, aí ele continuou falando, né, aí eu parei na porta do meio e falei com ele, bicho, tu ainda quer tá certo, tá falando besteira aí, naquela hora ele pegou, segurou em cima dos 2 ferros e deu um chute no meu peito. Aí meteu a pedra, foi na hora que eu peguei, eu tava com a chave do meu carro na mão e joguei a chave nele, aí começou toda a confusão. A gente observa nas imagens uma mulher que ela parte para cima de você, né? Até impressiona isso, assim, você tenta ali sair daquela situação até ser praticamente jogado ao chão, você cai. Eu vi um homem também, mas eu queria que você explicasse. Essas 5 pessoas participam das agressões ou você percebeu mais direcionado a esses 2? Não, as 2 mulheres também. Uma até que meu braço ficou arranhado e elas, bem dizer, estavam na frente, me segurando para ele bater em mim, né? Que eu não bati nela. É isso que eu bati nela. Teve uma hora que ela bateu em mim, que eu no instinto lá, botei a mão pro lado e acabou, empurrei ela mesmo, que ela estava me impedindo de eu me proteger, né? E ele me agredindo. Então as 2 mulheres e um homem, pelo menos os 3, participando de forma mais eficaz dessas agressões. E foi exatamente, mas o menor que pulou a catraca também, ele que deu murro na minha boca, que até cortou aquilo lá, a parte de cima da minha boca. E no final de tudo, quando eu peguei o ônibus para ir para a garagem, esse menor, o mesmo que pulou a catraca, que estava com a mãe dele estava lá, pegou uma pedra e veio jogar em mim. Aí como ele não conseguiu, que eu vi que pelo retrovisor vi que o cabo segurou ele foi, meteu a pedra, jogou, mas só quebrou a janela do ônibus, não chegou a bater em mim não. Aí quebrou umas 2 janelas, foi 3 do ônibus. Ou seja, ainda teve um vandalismo aí contra o coletivo. Foi, exatamente. Você ficou se sentindo depois disso tudo? Rapaz, eu me senti de mãos atadas, eu podia fazer o quê? Era muita pessoa, eu sozinho, né? Que querendo ou não, tava o terminal lá é pequeno, não tinha condição de botar os carros tudinho junto. Que se eu tivesse terminal, o menino tava lá, tinha muito motorista lá. Eu acho que não teria acontecido aquilo, mas como eu não tinha vaga, eu tive que botar lá na pontezinha que tem lá perto do terminal, depois da ponte, e lá não dava o pessoal me ver a confusão. Só depois que eles escutaram que depois já que estava acabando, foi que chegou uns 3 ou 4 motoristas que veio falar comigo. Percebe que o vídeo acaba, você está ali no chão, se levantando. Como é que encerrou a sessão de agressões? Aquela fora que o menor bateu em mim, né? Eu estava ali me protegendo, né? Eu vi quando o menor deu um murro atrás de mim, foi na que eu corri e virei para ele, né? Aí o maior ficou atrás. Quando o maior ficou atrás, que eu só vi foi quando eu vi o chute nas minhas costas, eu caí. Eu caí e foi quando a pessoa separou ali, pegou e pegaram ele, né? Pegaram ele e acabou a briga ali. Aí, eles começaram a discutir com você imaginava que pudesse partir para a questão? Rapaz, não, eu não esperava não, que quando eu trava que eu desci do carro, que eu peguei minhas coisas aqui, desci do carro, para ir embora,
Ele tava me insultando lá, me xingando. Aí por isso que eu peguei minhas coisas e desci do carro. Aí quando eu cheguei na porta do meio, que ele tava me insultando, que eu falei com ele, perguntando se ele achava que ele estava certo ainda, que aquilo... Aí foi quando ele jogou não, né? Ele chutou meus peitos, de cima do ônibus, eu estava embaixo. Aí ele chutou e eu joguei minha chave do carro nele, tava com a chave na mão. Aí foi o jeito que eu tinha que proteger, peguei a minha chave que eu tava e joguei nele. Naquele instinto de ir fazer alguma coisa, que ele já tinha me agredido já. Eles chegaram, depois que saíram, a fazer mais alguma coisa? Quando você conseguiu sair, o que é que você percebeu? Repete, por favor. Você percebeu como é que eles escaparam daquela situação? Porque não tinha ninguém para te ajudar, né? Então, como é que eles saíram? Não, depois que eu levantei, que eu saí ali, o fiscal mandou eu pegar o carro, aí eu fui com o carro para a garagem. Aí de lá eu não vi mais eles não. Só quando eu fui para a garagem, peguei o carro, que eu vim embora, fui para a delegacia da Macaxeira. Quando eu cheguei lá, estavam os 5 já na delegacia da Macaxeira também. Ou seja, eles foram prestar queixa contra você? Foram prestar queixa contra mim. Aí lá eu prestei uma queixa contra ele também, aí fui encaminhado para o PML, fui exame corpo de delito, aí vou voltar semana que vem na delegacia para acabar o resto dos trâmites. Como foi que a confusão começou? Você falou? O motorista, Gernan, como a gente disse, né, ele que já tem 9 anos de profissão, foi surpreendido com essas agressões ontem, né, e como ele explicou, porque as pessoas, era um grupo de 5 pessoas, né, inicialmente a gente tinha informação de que se tratava de um casal, mas como a gente mostra aí as imagens, era um grupo formado por 5 pessoas que tentou, né, esse grupo passar sem pagar a passagem, né? Um pulou a catraca, o outro passou em dupla e, logicamente, que esse motorista foi tentar impedir, né? Vamos continuar ouvindo. Me xingar, xingou minha mãe, xingou aquilo tudo, né? Eu peguei minhas coisas, desci, botei na bolsa, desci no carro. Foi a hora que eu tinha aberto a porta do meio para todo mundo descer, disse ao pessoal que eu não ia continuar mais com a viagem. Foi na hora quando eu passei na porta do meio que ele estava questionando, que eu falei com ele, que ele me chutou primeiro e eu joguei a minha chave nele. Falei que começou toda a confusão. Geralmente essa orientação que vocês recebem quando o passageiro não paga a passagem, tem que realmente parar? Não é isso não, que eu nem fui nem por causa da passagem, viu? Não foi não. Era pela consideração ao ser humano, que a gente está ali trabalhando, fazendo feira da gente, o cabo lá faz pouco da gente, acha que o camarada está ali, sei lá, vestido de palhaço, não sabe pedir, não sabe... Não considera ninguém, né? Um pessoal daquele não sabe, eu acho que nem saber o que faz. O que me deixou mais assim foi que a mãe do menino estava lá, o menino que depois ele jogou a pedra no ônibus, ia jogar em mim, a mãe estava lá e quando chegou na delegacia, a mãe do menino, ela ainda falou que o menino era, não, meu filho é de menor, o menino é certinho, não sei o que, isso é tão certo que você não educou ele, desde criança ele está fazendo isso aí na sua frente, imagina por trás. A gente observa também, Gernan, que o motorista, né, estava sozinho, né? Ele até explicou essa questão. Eu queria até que você comentasse sobre esse fato, né, da retirada dos cobradores do ônibus. E aí foi algo que permitiu que você estivesse sozinho, fazendo ali, desempenhando a função de motorista, a função de cobrador. Né? Lá a gente cobra e dirige, mas quando eu entrei já era assim já. Quando eu comecei a trabalhar lá, o sistema já estava desse jeito, não tinha cobrador não, eu não peguei o tempo de cobrador não. Mas se você tivesse alguém dentro do ônibus, poderia ter sido diferente, né? Afinal você estava ali sozinho. Exatamente, porque 2 pessoas, o pessoal já vai estar mais receoso, né? Querendo ou não, tinha um cobrador, já é um companheiro, ele é uma ajuda para você. Na hora daquelas, pelo menos, acho que não vai impedir, mas pelo menos vai amenizar alguma coisa. Você percebeu no comportamento ali das pessoas, alguém tentava te ajudar? Ajudou, teve um passageiro lá que estava lá, ele tentou separar. Mas só que quando ele separava, o cabo vinha para cima de novo e as 2 mulheres ficavam me segurando, aí ele vinha para cima, aí que batia. Aí quando eu fui me livrar dela, o outro vinha por trás, eu estava de um lado, aí não sabia para onde ir. Eu ia para cima de um, tentar me defender, mas o outro estava atrás ou de lado, eu levava uma pancada de um lado do outro, aí não ficava todo desnorteado. Como é que vai ser agora para voltar a trabalhar? Algum receio? Você está assustado? Tá, esse dia eu estou em casa, eu estou voltando terça-feira na empresa. E lá eu vou ver a minha situação. Eu mesmo, hoje eu não estou querendo trabalhar mais não. Pensa até em deixar então a profissão? Exato. A profissão não, deixar o lugar, procurar outra coisa, viajar, trabalhar viajando, trabalhar menos com esse sistema de novo. E ônibus então? Exatamente. Ficou assustado? A pessoa fica, né? A pessoa fica, não... A pessoa vai ver aquilo ali e não espera que vai acontecer um negócio daquele, né? Percebi ali, você é sua esposa, né? Sua esposa está gestante, como é que foi aí esse susto para ela, ao ver essas imagens, ao saber de todo o ocorrido?
Rapaz, ela nem sabia que eu não contei nada, ela já por conta disso. Ela só soube o vídeo depois, eu já tava saindo do ML, quando ela ligou pra mim, que viu o vídeo, mandaram pra ela viu e reconheceu que era eu. Ela ligou chorando, aí falando, mas eu não tinha dito a ela não. Já pra evitar, foi. Mostra pra gente como é que estão as lesões aí, você ficou ainda com algumas marcas, né? Tá aqui e a cabeça aqui ficou inchada. Né? A gente não vai mostrar, porque a gente está preservando a imagem desse cobrador, ou desse motorista de ônibus, perdão, mas ele tem lesões no braço, né, aqui no cotovelo, no braço, dos momentos. Aqui deve ter sido da queda, né? A queda foi que eu caí, até meu celular quebrou o celular, uma parte da minha renda que estava no... Eu perdi lá, caiu o dinheiro, foi. Caiu uma parte que eu estava com o dinheiro da renda e estava com o dinheiro também que até no dia anterior o fiscal tinha pedido para eu fazer um pix pro filho dele para de R$100. Eu fiquei com aquele dinheiro no meu bolso para ficar trabalhando também, né? Que eu já estava com Aí ontem mesmo eu fui prestar conta, eu não prestei nem o dinheiro todo que eu não tinha. Porque o dinheiro caiu, eu não vi onde caiu. E alguém pegou, que na confusão caiu a minha bolsa, caiu a minha chave, só depois eu vi minha chave e minha bolsa. Você já teve um prejuízo financeiro aí também, né? Do celular quebrado e do dinheiro que foi levado. Foi. E o celular tá travando, ele pega, a TV que acende, não acende, tá todo doido agora. Você já tinha passado por algo parecido, dirigindo durante esses 9 anos? Não, nunca. Nunca tinha. Foi a primeira vez. E nessa linha, qual é o posicionamento de teus colegas, esses que compartilham a mesma linha ou o mesmo terminal que você? Já havia ocorrido? Existe uma insegurança? Existem ameaças? Sempre acontece, né? Acontece uma vez ou outra, sempre acontece alguma coisa. Não parecido, mas semelhante. Sempre acontece alguma coisa. Todo dia tem uma coisa diferente lá. É uma área, então, onde vocês ficam um pouco mais vulneráveis. Lá é uma área crítica, é verdade. Está recebendo suporte nesse momento? Como é que tem sido? O meu supervisor ligou para mim, ligou ontem, conversei com ele. Aí ele falou a minha situação, me indicou o que eu tinha que fazer, né? Aí disse que segunda-feira eu vou na delegacia, vou voltar lá na Macaxeira. E depois ele vai me acompanhar lá de novo, ele falou que quer me acompanhar e vou na empresa resolver a minha situação. Ver como é. Fiquei curiosa com uma coisa para eu entender, quem está em casa também. Você disse que quando chegou à delegacia da Macaxeira, os 5 já estavam lá. A gente percebe nas imagens que você praticamente só apanha, não faz nada. Eles estavam na delegacia para quê exatamente? Foram se queixar de quê? Lá o escrivão estava lá, disse que ela falou que eu tinha agredido a mulher, né? E que eu tinha batido nele, mas não tinha nenhuma marca. Que tanto é que nenhum foi para o ML fazer nenhum exame. Só eu peguei o caminhamento e fui para o ML fazer o exame de corpo de delito. Teve alguma agressão contra você ainda dentro do coletivo ou tudo começou do lado de fora mesmo? Não, o de dentro do coletivo foi aquele, né, que ele me chutou. Eu estava fora do coletivo, mas ele estava dentro. Quando ele chutou, deu chute nos meus peitos. Aí a confusão começou assim, ele dentro e eu fora, né? Aí depois foi para fora. Quando começou toda aquela cena, né, que é assustador. Foi aquela cena ali, já foi, eu acho que depois do certo que já tinha, antes daquela já tinha muita confusão, ali acho que foi a metade da confusão que teve. Que começaram a gravar, mas antes teve muita coisa ainda. Então, antes dessas cenas que a gente tem gravadas, já tinha tido outras, a agressão já tinha começado? Já tinha começado já fazia um tempo já que tinha começado. A gravação já começou um tempo depois já. Você tem noção de quanto tempo durou, então? Tenho não, mas foi aquele negócio, foi uns 3 minutos, 2, 3 minutos, mas é aquele negócio que você pensa com a eternidade. Acaba durando muito tempo. Dura muito tempo. A gente vai ouvir o vídeo de novo, né? Ele tem um som, né? A gente vai escutar, Gernan, colocar para quem está em casa também escutar esse vídeo, né? Que nós recebemos e como o motorista disse, é um vídeo que já foi começado a filmar, né? As filmagens já começaram um tempo depois que as agressões já tinham iniciado. Uma pessoa começou a filmar. Vamos ouvir. E a gente
agora com o Genildo Pereira, da Associação dos Rodoviários, que acompanha este caso, nesse caso de agressão, Genildo, ocorrido aí, né, com esse motorista, um fato lamentável. Como é que vocês têm reagido a essa situação e dado de algum suporte, né, a esse motorista? Bastante complicado, porque o trabalhador rodoviário hoje, ele está sentindo na pele toda essa situação da insegurança do transporte público. Isso aí faz parte da insegurança. O motorista está dirigindo, ele está cobrando, ele está passando o troco. E nós estamos vendo que os meliantes, eles sobem, eles pulam a catraca, com segundas intenções, inclusive realizando os assaltos dentro do ônibus. Eles pulam e assaltam o passageiro. Aproveitando, do dia 1º de janeiro até as últimas 24 horas, nós estamos com 1.285 ocorrências de assalto a ônibus. Isso é um número muito alto, onde o trabalhador rodoviário e o usuário é que tem sentido na pele diante de toda essa situação. Um exemplo, nós estávamos vendo ontem o trabalhador, nosso companheiro, sendo agredido daquela forma, e nós esperamos que a polícia ela realmente pegue esse pessoal, no caso os culpados pela agressão, e que eles venham responder criminalmente diante de toda essa situação, porque o trabalhador rodoviário, ele já está trabalhando, ele está ali dirigindo, cobrando e mais cometendo um delito de trânsito, porque ele está sendo obrigado a dirigir e passar troco. O artigo 252, inciso 7 do CTB, diz que dirigir e passar troco é uma infração. E ele está cometendo esse delito de trânsito. Esperamos que os órgãos públicos tomem responsabilidade, porque o trabalhador, ele não tem poder de polícia. A polícia tem que dar uma resposta onde o artigo 144 da Constituição Federal diz que segurança é dever do Estado. O Estado, a gente fala do Estado porque sabemos que o déficit de polícia hoje é de menos 10 mil, é um número muito alto e hoje a população é penalizada por isso. Genildo, a gente conversou, perguntei, né, até ao motorista, mas é claro que ele não quis se comprometer, e a gente comentou, né, Gernan, sobre essa questão, né, desta dupla função, algo que vem sendo batido e cobrado pelos rodoviários, e aqui a gente acompanha isso há bastante tempo. O motorista, ele estava sozinho, não é, porque o ônibus não tinha cobrador. Ele explicou que estacionou o coletivo um pouco distante dos outros porque não tinha espaço, né, esses terminais que são em bairros, e a gente sabe que é assim mesmo, é rua estreita, não cabe todos os ônibus, enfim. E foram agressões sofridas e ninguém viu. Perguntei a ele sobre a pessoa do cobrador dentro do ônibus, ele, claro, não quis se comprometer, as pessoas precisam do emprego, não é? Isso fica muito claro, né? Mas, Genildo, é muito óbvio que se tivesse a pessoa de um cobrador ali dentro do coletivo, ou isso não teria ocorrido, ou teria pelo menos duas pessoas contra todas aquelas, né? E não uma pessoa sozinha. Teria uma outra pessoa para auxiliar diante de toda essa situação. Que o cobrador, ele estava ali cobrando, ele está também desembarcando um cadeirante, subindo o cadeirante, e é complicado. Hoje o motorista, ele dirige, ele cobra, é como eu falei, ele passa o troco, e diante de toda essa situação, uma parada que é de 5 minutos, hoje ele passa 8, 10, porque ele tem que passar o troco, e muitas vezes ele escuta o usuário lá dentro dizer: bora, motorista, é hora, eu estou atrasado. Então, é complicado. Esperamos que o próximo gestor lá que vai assumir, ele olhe com bons olhos toda essa situação e reveja, porque foram muitos pais de família que foram demitidos e hoje um trabalhador está sobrecarregado diante de toda essa situação. Agora eu gostaria que o gestor do Estado ele sentasse no lugar do motorista para sentir na pele o que ele passa diariamente diante de toda essa situação, tanto com o usuário lá dentro e também com o bandido que sobe para assaltar e trazer a violência para ele. Tratar ele com a violência. Afinal, é tudo filmado, né? E se ele tivesse deixado, né, Genildo e Gernan, essas pessoas passarem sem pagar a passagem, né, seja pulando a catraca, seja passando duas pessoas de uma vez, pagando uma única passagem, enfim, qualquer tentativa de burlar ali o pagamento, burlar o sistema, todos os ônibus têm câmeras e esse motorista, sim, seria cobrado por isso. Então, ele estava apenas desempenhando, né, a função a que lhe foi atribuída, a cobrar aquela passagem, a cobrar aquele valor desse grupo formado por 5 pessoas. E ali começaram agressões verbais, ele sentindo o perigo, disse que não continuaria a viagem, pegou as coisas, desceu e foi agredido dessa maneira, como as imagens mostram do lado de fora, uma cena lamentável. Gernan.